Você acredita que não importa quais são as situações ou qual é a situação atual de cada pessoa, ela tem o poder de mudar? Com certeza. 10% são as condições que eu tenho agora. 10% é o que me acontece. 90% é o que eu faço com o que me acontece. Eu podia ter paralisado na minha gravidez, mas eu olhei para aquela gravidez e eu vi uma oportunidade de me tornar um ser humano melhor, uma mãe melhor. Eu disse, eu preciso saber o que é ser mãe de verdade. Eu preciso entender sobre isso. Eu era uma coach, eu era uma treinadora e eu disse, uau, é maravilhoso ser treinadora, seguir o sonho do Paulo Vieira, estar junto com ele nessa metodologia incrível. Hoje, os meus 2 irmãos continuam sendo treinadores na Febracis. Éramos 3 treinadores, de tão apaixonados pela metodologia e do tanto que ela mudou a nossa história. Mas eu olhei e eu disse assim, eu também tenho os meus sonhos. Eu também quero trilhar uma jornada com o meu CEO que vai me dar a direção. E então, 10% são as condições que eu tenho. O problema, Paulo, é que muita gente ainda está olhando para o que tem no bolso, sabe? O problema é que muita gente ainda está olhando para as condições, falando, eu só vou quando isso acontecer, e aí você começa a colocar condições e etapas, e o negócio fica muito distante, e muitas coisas vão acontecendo no meio do caminho, e você não realiza. Então, aquela dica que eu quero dar, lá do que você começou falando lá no início, é que você precisa ter clareza de onde você quer chegar. Você precisa ter clareza de para onde você quer ir. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer vento de doutrina diferente, qualquer vento de oportunidade, vai fazer você abraçar aquela oportunidade e vai desviar você daquela rota que você decidiu trilhar. Então, isso foi o que fez muita diferença para mim. Ter clareza de onde eu queria chegar, ter clareza do que eu quero viver, do que de fato, né, Deus me convidou para viver. Eu encontrei o meu propósito, eu encontrei a minha missão, eu entendi que eu nasci por algo muito específico que só eu posso realizar, e assim como eu também, o Paulo, assim como o Paulo, você que está assistindo, tem algo que só você pode realizar. Se você delegar para outra pessoa, aquilo não vai ser realizado, porque Deus criou você para realizar isso, entende? E ele vai soprar no seu coração. A gente precisa ter intimidade para poder ter esse entendimento, mas também não precisa ser nenhum mestre para entender que ele também dá as condições. A palavra de Deus diz que ele fala que ele não dá as condições, ele dá as condições para que você, como fala, aprimore quem você é para viver aquilo. Porque, Paulo, você concorda comigo que se eu pegar um bebê e colocar em cima de uma mala de $1 milhão, ele não vai saber o que fazer com essa mala? Ele não vai fazer nada, ele vai botar na boca, ele vai rasgar, ele vai jogar para cima. Então, é desperdiçar um recurso que pode ser usado para abençoar muitas pessoas. Então, eu e você, nós temos recursos que nós precisamos aprimorar para abençoar a vida de outras pessoas, né? Deus diz, e muito claro na palavra dele, que ele tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ele vai fazer com que tudo concorra para que você viva o seu propósito. Não olha para as condições, olha para as possibilidades. Não olha para as condições, olha para a visão. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Então, eu vou me colocar como espectadores. Para você é fácil falar que você já está aí, você, né, tua mãe te ajudou, eu vi que veio para a América, ou o que for. Como encontrar essa inspiração? Se eu estou aqui trabalhando, ou desempregado, com fome no Brasil por causa dessa porcaria de pandemia, ou por causa das condições, eu não consigo ver luz no final do túnel, todos os meus amigos que foram para a faculdade estão desempregados. Como ver a luz no final do túnel se tudo em volta de mim mostra que não existe essa luz? Então, interessante, Paulo, que assim, você falou sobre a minha mãe pegou 23 anos, colocou numa mala de 23 quilos e foi embora comigo para Curitiba. A minha mãe ficou sem produzir durante 2 anos. Então, quando a gente veio para cá, a gente veio diante daquilo que eu tinha conseguido, junto com a permissão de Deus, produzir no Brasil. Então, a minha mãe não me ajudou financeiramente. E à medida que o tempo foi passando, que eu fui usando as minhas reservas, ela acabou. Chegou um momento que acabou. Que a minha filha olhou para mim e disse assim, eu disse, filha, come essa. Ela disse, mas eu não quero comer. Eu falei, filha, come essa carne, porque a partir de amanhã a gente vai passar a comer ovo. Ela disse, a gente ficou pobre, mãe? Eu falei,
preste atenção no que eu vou te falar, filha, Deus proverá. Eu preciso crer que Deus vai prover, mas eu também preciso agir. Eu não sei que habilidade, sabe, Paulo, essa pessoa tem, essa pessoa que está nos assistindo. Eu não sei qual é a habilidade dela. Eu não sei o que ela hoje faz que ajuda outras pessoas, que serve outras pessoas. Mas se ela olhar para isso como um dom de Deus, e muitas vezes é no dom que Deus nos deu que a gente também vive a nossa fonte de renda, se ela olhar para isso aqui e parar de olhar para as condições ao redor e olhar para as oportunidades, trilhando uma imagem, construindo a imagem do futuro dela, ela vai ter coragem de dar o primeiro passo. Porque a gente pode fazer venda de qualquer coisa que a gente tem, a gente pode revender, a gente pode ajudar pessoas, construir produtos. Eu vejo pessoas que estão, por exemplo, aqui trabalhando com Nordeste, eu vejo pessoas que estão aqui trabalhando como cleaner, trabalhando como na construção civil, e eu olho e digo assim, você precisa olhar para isso como algo temporário. Você precisa olhar para isso como algo temporário, porque você tem uma habilidade, tem um dom, que não é porque você veio para os Estados Unidos que esse dom se perdeu. Deus precisa te usar aqui naquele dom e habilidade que você tem e que Ele te deu. Então, foi isso que eu não abri mão de Senhor. O Senhor teve a oportunidade de me trazer há 5 anos atrás para cá, para fazer esse trabalho de limpeza, que era o que eu via fazer. E olha que ironia, a pessoa que ia me dar emprego quando eu cheguei aqui, era minha aluna na primeira turma de formação em coach que eu ministrei aqui. Então, assim, eu podia ter vindo há 5 anos atrás e ser colaboradora dela, ser empregada dela, mas Deus quis me trazer para cá nessa condição de ajudar as pessoas a sair do lugar que limita a visão dela com o meu trabalho, com o trabalho que Ele me deu. Então, todos nós temos uma habilidade. Às vezes, a gente está com a vista turva,